Nessa reta final do campeonato, já começa a se fazer a seleção do Brasileirão, jogadores que se destacaram, treinadores também. Queria saber, na sua opinião, quem você acha que foi o melhor técnico desse campeonato brasileiro e se você se considera um destaque nessa posição dentro dessa temporada. Não, nem hipótese alguma. Eu me considero um privilegiado de estar podendo disputar um campeonato brasileiro com tanta gente boa, tanto do lado de fora do campo, como dentro do campo. É uma avaliação que eu não tenho como fazer para você. Logicamente que a gente sabe que tem jogadores extremamente talentosos. Vocês, dentro do campo, ali do lado do campo, você percebe particularidades e treinadores super experientes, que até bem no início do ano eu acompanhava de fora. Treinadores internacionais, que a gente teve a oportunidade de estrangeiros, que a gente teve a oportunidade de enfrentar, como Paulo Bento, Eduardo Balsa, e, além de treinadores que eu tenho profunda admiração, do nosso país aqui, como Paulo Autori, enfim, tantos outros. Não quero fazer comentários individuais, porque realmente para mim cada jogo tem sido uma experiência muito grande e eu procuro observar os detalhes de todos eles para que a gente possa também agregar a nossa maneira de ser. E está sendo um ano de bastante aprendizado e eu quero tirar o máximo possível de bom para a gente poder se fortalecer ainda mais como equipe e eu como treinador poder oferecer para o clube, para os jogadores, para a torcida, o que de melhor eu tenho, porque essa é a maneira como eu vejo que a gente tem que ser. E te respondendo, estou muito feliz, mas vou te deixar sem resposta em relação a isso. Zé, tudo bem? Opa! Você veio ali depois do treino, na reta final, cumprimentou todos os jogadores, né? Foi 1 a 1, falar com cada um deles, saiu, fez o sinal da cruz ali quando deixou o gramado. Isso é um ritual, um hábito que você tem em todos os treinamentos, ou foi algum pedido especial? E se pudesse fazer um pedido especial, uma força superior aí, nessa reta final de ano, o que você pediria? Vou te colocar no observador aqui, está faltando, né? O pessoal do scout aí, né? Não, na verdade, eu sou um cara que acredito muito. E minha relação com os atletas, graças a Deus, tenho até que agradecer a esse grupo de profissionais que está trabalhando aqui no Flamengo, maravilhosa, zero de problema. E de uma forma ou de outra agradecer pelo dia a dia deles. Então não tem um problema de relacionamento, não tem um problema de aceitação, não tem um problema de trocar ideia, de trocar as críticas, que a gente se critica também, a gente cobra. Eu tenho o costume realmente, ao acabar o treino, cumprimentar, ou às vezes de uma forma mais geral, pela sessão de treinamento, principalmente se a gente conseguiu atingir o objetivo. Hoje a gente fez uma sessão de treinamento que, no meu modo de ver, a gente conseguiu acertar os últimos detalhes aí. Amanhã apenas um repasse final, e por isso a gente vai e cumprimenta aqueles que estão treinando ou no time A, no time B, no time C, porque a gente depende um do outro e o treinamento é um escopo do que vai acontecer na partida. Então, natural, mas realmente tenho um desejo de que a gente possa ser beneficiado aí também por Deus aí nessa reta final aí, e possamos chegar no nosso objetivo de ser vice-campeão brasileiro. Durante a maior parte do campeonato, o Flamengo jogou em várias cidades, né? Teve o problema da falta do Maracanã, o Flamengo teve até um bom desempenho jogando em várias cidades pelo país. Quase 70%. Foi muito bom. Depois no Maracanã, que todo mundo queria, aí um rendimento 33%. Legal, passadão, certinho, tudo, né, Zé? Você acha que esse desgaste sofrido durante a maior parte da competição, desgaste físico, se refletiu agora nessa reta final? É difícil de dizer um motivo para que possa ter acontecido, né? O futebol, ele não é uma ciência exata, apesar da gente trabalhar para que a gente diminua a incidência do acaso na partida. Só que a gente não controla todas as variáveis, né? A gente controla até determinado momento, mas no final ali são os jogadores que acabam tendo a decisão, a tomada de decisão. Você tem um adversário sempre bem preparado, a gente tenta se preparar o máximo possível.
Eu gosto muito de trabalhar com dados, né? E hoje o Palmeiras, que é o virtual campeão, né? Está muito próximo disso. Tem 6 derrotas na competição. O Flamengo tem 7. E mesmo com todas essas dificuldades que você colocou aí, né? Logicamente que tem uma conta a ser paga também por isso. O nosso centro de inteligência faz um estudo desses deslocamentos. A gente tem quase 2 voltas e meia ao mundo de trajeto, enquanto o Palmeiras tem 1 volta e meia. Então, assim, é uma volta a mais, são quase 40 mil quilômetros a mais em deslocamento. Eu acho que esses são dados que a gente usa, que para a imprensa e de repente para fora pode soar como desculpa, mas em nenhum momento eu usei isso com vocês e principalmente com os atletas, porque a gente queria focar exatamente. Mas isso tem uma conta, você paga em algum momento, né? Então a gente controlou as variáveis que a gente poderia controlar, mas a gente teve 3 jogos no Maracanã que poderiam nos colocar ainda na briga, mas que tivemos grandes adversários que souberam gerenciar alguns momentos dos jogos que nós não soubemos gerenciar e acabamos não conseguindo derrotá-los. Mas tomara que tudo isso a gente consiga reverter para a partida de domingo e a gente consiga o nosso objetivo de estar terminando a competição em segundo lugar, que é, depois de vários problemas, inclusive esse, que não foi o único, a gente possa estar brigando aí, comemorando não só a premiação para os atletas, né, para o clube, mas comemorando uma vaga direta na Libertadores, que é o nosso objetivo a partir de agora.